primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. Qual é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. Qual é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Explicação. A ordem por que são indicadas as três pessoas da Santíssima Trindade nos dá a entender qual delas é a primeira, qual a segunda e qual a terceira. Não se pode dizer o Filho é a primeira, o Espírito Santo a segunda, o Pai a terceira. Mas o Pai é realmente a primeira, o Filho a segunda, o Espírito Santo a terceira. Cada uma das três pessoas divinas tem nome que lhe é próprio. Quando dizemos Pai, entende-se a primeira pessoa, Filho a segunda, Espírito Santo a terceira. Sendo distintas, uma não é a outra. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Por que é que Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa. E dele procedem as outras duas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. Por que é que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade porque é gerado pelo Pai e é, juntamente com o Pai, princípio do Espírito Santo. Por que é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade porque procede do Pai e do Filho. Explicação. Com estas respostas se diz tudo o que nós, débeis e mesquinhas criaturas, podemos dizer para exprimir a razão por que o Pai é a primeira, o Filho a segunda, o Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira porque não procede, isto é, não provém, não tem origem de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas. O Filho é gerado pelo Pai, por isso é a segunda. O Espírito Santo procede, isto é, tem origem do Pai e do Filho, por isso é a terceira. Podemos obter em nós uma figura de quanto vos tenho dito. Observai, eu penso. Quem pensa? A minha inteligência. A inteligência produz o pensamento. O pensamento é gerado pela inteligência. Ama a inteligência o seu pensamento? Por certo que ama. Ora, se fosse perfeita a inteligência e capaz de dar vida ao pensamento, este, por sua vez, amaria a inteligência? Sim, amaria. Por isso, da inteligência e do pensamento, filho da inteligência, procederia um verdadeiro e real amor. Se a inteligência fosse perfeita, daria vida real ao pensamento, e o pensamento e a inteligência, juntos, igualmente dariam vida real ao amor recíproco. Ora, é isto precisamente que se dá na Santíssima Trindade. O Filho é o Verbo, isto é, o pensamento, a palavra do Pai. O Pai, perfeito, dá vida real ao seu pensamento, à sua palavra, que é o Filho. O Pai e o Filho, amando-se, dão vida à terceira pessoa, o Espírito Santo, que é o amor subsistente, real, do Pai e do Filho. Não quero com isso dizer que vos tenha explicado o mistério da Santíssima Trindade, mas dado uma imagem, uma figura dela, aquela simples figura de que pode ser capaz a nossa inteligência. Falando de Deus, não podemos usar senão da nossa linguagem comum, imprópria para exprimir as divinas operações. E, por conseguinte, as palavras gerar, proceder, não se entendem no sentido material, mas espiritual. Cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é Deus? Sim, cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é Deus. Explicação. Sabemos pela Sagrada Escritura que cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade é Deus. Cada uma delas é chamada igualmente Deus. Primeiro, o Pai é chamado Deus.
Para nós, contudo, há só um Deus, o Pai, de quem tiveram o ser todas as coisas, e nós nele. 1 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira Epístola de São Pedro. Segundo, o Filho é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de São João. E sabemos que veio o Filho de Deus, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de São João. Terceiro, o Espírito Santo é Deus. Disse São Pedro a Ananias: Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E São Paulo escrevia: Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus mora em vós? Primeira Epístola aos Coríntios. Portanto, cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade é Deus. Mas, se cada uma é Deus, não são três deuses? Eis o que nos ensina agora o Catecismo. Se cada uma das pessoas divinas é Deus, as três pessoas divinas são então três deuses? As três pessoas divinas não são três deuses, mas um só Deus, porque têm a mesma natureza, única ou substância divina.